Shalom, shalom. Meus irmãos do grupo, eu vou ser sincero para vocês. Esse verso, ele é extremamente importantíssimo. Ele traz uma revelação para nós aqui, de definição da visão que João está tendo ali quando ele está arrebatado em corpo espiritual no céu. Vamos lá. Aqui está falando da figura de Yeshua sentado ao trono, tá? E no verso, nesse mesmo capítulo, no verso 4, está falando dos 24 anciões e tudo mais, tal. Isso eu vou deixar para amanhã. Eu vou focar neste verso. Aqui diz o seguinte: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Sardônica também é o carbúnculo, tá? Carbúnculo. Na verdade, sardônica e carbúnculo não são iguais, mas na tradução às vezes vem sardônica. Se você pegar na tradução hebraica, lá em Êxodo, quando fala das pedras, é o carbúnculo, tá? Que na palavra hebraica é o nofer, quer dizer o carbúnculo. Mas algumas traduções traz como sardônica. Mas então seria jaspe, sardônica e o arco celeste. Presta atenção que aqui está escrito arco celeste. É arco celeste mesmo, não é arco-íris, não, pelo amor de Deus, meus irmãos. Arco-íris é nome pagão, tá? Arco celeste. Estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Vamos esmiuçar isso aqui. Esse verso é importante. Esse áudio vai ficar um pouco longo, mas eu quero que todos ouçam. Ele é muito revelador. Ele está cheio de revelação. Então vamos lá. Quem que estava sentado? Yeshua estava sentado sobre o trono, tá? Qual era a aparência aqui dele? Semelhante à pedra de jaspe. Eu não vou falar sobre cores, tem muita gente que entra em discussões raciais sobre esse verso aqui, não é isso que nós vamos falar. Vamos falar da revelação contida no verso, tá? A pedra de jaspe e a pedra de sardônica. Então, a aparência dele, corporal, era de pedra de jaspe e pedra de sardônica. E se você pegar a tabelinha que eu passei para vocês aqui, nessa tabela, ela está mostrando cada pedra e a sua referência de cada tribo, tá? A pedra de jaspe e a pedra sardônica, que é o carbúnculo, é a mesma referência para Judá e Erudá, né? Judá e Benjamim. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que Yeshua, ele é do reino de Judá. É essa revelação que está nos trazendo. Judá, a gente sabe que é a junção de Benjamim e a tribo de Judá, ali o reino do sul, né? Lá em Davi, depois de Davi, no reino de Salomão, depois do reino de Salomão, que houve essa divisão, né? O reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. O reino de Judá é a composição do reino de Judá, da tribo de Judá e Benjamim, e depois muitas outras tribos também que foram se chegando depois do segundo templo, tá? Então, aqui está falando descendência daquele que é o Todo-Poderoso que está sentado no trono, que é descendente de Judá e Benjamim. As pedras falam isso, tá? Dá para trazer mais revelações sobre isso? Dá, mas a gente vai falar sobre essa questão. E o arco celeste, o que o arco celeste quer dizer, meus irmãos? O arco celeste é aliança. Vamos lá em Noé, aliança noética. Isso é muito escatológico esse verso, meus irmãos. O arco celeste é questão de aliança. Após o dilúvio, houve uma aliança do eterno com a humanidade. Então aqui ele está chamando aliança com a humanidade, tá? Mesmo porque no próximo verso, no verso 4, fala das 24 anciões. As 24 anciões, meus irmãos, esse verso aqui, ele aponta para dizer que os 24 anciões são os 12 apóstolos e os 12 pais das 12 tribos, tá? Eu vou explicar por quê. Então, o arco celeste, a aliança com a humanidade. O Eterno está falando da aliança com a humanidade. A aliança com a humanidade que o Eterno nunca mais destruiria a terra, meus irmãos. Quando eu falo a terra, é o globo, se você quer, não sei como é que você crê aí, terra plana ou globo, mas estou falando a terra toda, o planeta Terra. O dilúvio foi destruído o planeta Terra todo, não destruiu. Então ele está falando que dessa aliança que houve com a humanidade, né? Pelos três descendentes de Noé. Tá legal? Tirando Cã. Cã foi a tribo de Cã foi amaldiçoada, tal, né? É outra coisa isso. Então, o Eterno está chamando essa aliança, que ele está resgatando os descendentes de Noé, tá? Através, é lógico, todo aquele que nele crê e for batizado em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? E parecia semelhante, olha que legal, aqui está falando do trono, agora ele está falando, o arco celeste estava... Então imagina o seguinte, aquele que estava sentado no trono tinha a aparência da pedra de jaspe sardônica, ele está falando de Judá e Benjamim, que ele é descendente de Judá e Benjamim, ele vinha ali do reino do sul,
que é o Mashiach, é Yeshua, tá falando que é Yeshua. Olha, esse aí, o divino, é Yeshua, tá? O arco celeste, a aliança com a humanidade, os filhos de Noé, todos aqueles filhos de Noé que crerem serão salvos, tá? Fazem parte do reino. E tá falando de trono. Quando eu falo de trono, você tá falando de reino, tá? De reino, de majestade, né? Até o título de algumas bíblias dizem que nesse capítulo está falando da majestade divina, né? Então os eruditos entenderam isso também. E o trono, aqui está falando o trono parecia semelhante à esmeralda. O trono tinha aparência de esmeralda. Isso é muito revelatório, meus irmãos. O que é a pedra esmeralda? Simeão. Agora, para a gente, é a revelação de Simeão, que é dura, meu. Foi pela rua do Eterno que eu recebi essa revelação. Rubem era o primogênito. Mas a gente sabe que Rubem, ele teve relação com a concubina de Jacó, deu todo aquele problema. Rubem perdeu a primogenitura. Simeão assumiu a primogenitura. Simeão, segundo filho mais velho de Jacó, assumiu a primogenitura. Então aqui está dizendo que Yeshua está sentado ao trono de Jacó. Meus irmãos, aqui é o trono de Davi, o trono o trono do reino de Davi. E Yeshua é o bem Davi. E aqui está chamando a primogenitura, que ele é o primogênito da nova criação, é o primeiro ressuscitado em corpo da nova criação. Amém? Então, meus irmãos, não sei se deu para entender. O que esse verso está nos falando, resumindo, Yeshua, descendente do reino do sul, de Judá. Jaspe e sardônica quer dizer o reino do sul, tá? Aliança com a humanidade, que é o arco celeste, que está sobre o trono, e o trono da primogenitura de Jacó. Yeshua assume a total promessa para Jacó e todos os descendentes, Davi e tudo mais tal, tá? Então, meus irmãos, isso é muito importante. É bem escatológico esse verso. Para vocês têm que entender esse verso para poder entender depois o verso 4, que fala dos 24 tronos, que eu vou trazer amanhã isso, tá? Achando o eterno a todos os ravinim do grupo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?